Fala galera, muito bom dia para vocês todos e todas que me acompanham aqui no Café com Traders. Bruno Mazzoni falando. Vamos lá começar mais uma semana, último dia do mês, rolagem de contratos diversos, tá? Vamos falar um pouquinho sobre fechamento de sexta-feira e também sobre hoje, como é que a gente pode esperar o início dessa semana que começa com o último dia do mês. Tá. Bom, vamos falar sobre os grandes mercados aqui internacionais, sempre começando com Tio Sam. Então, S&P na sexta-feira, assim como Dow Jones, fecharam no campo positivo, 0,57% de alta para o Dow, 0,67% para o S&P. Já hoje, certo? Negociando dia 31 de agosto, Europa e Ásia, o que nós temos aqui nesse quadro? Alemanha negocia trade a mercado à vista 0,72% de alta, Reino Unido contrário, né, 0,61% de queda, sinais difusos para variar, tá? E aí nós temos 1,12% de alta para o Japão, 0,96% de queda para Hong Kong. Então, enquanto um sobe, certo, o outro, o par continental desce, tá? A mesma coisa aqui nas regiões da Ásia, enquanto Hong Kong cai, Japão subiu 1,12, então continua, vamos dizer assim, mais um dia, último dia de agosto, vamos segurar mais um pouco para esperar a tendência. Hoje tem PIB, PMI da China industrial, às 11 da noite por volta, então é importante acompanhar esse dado, tá? Para ver como é que tá lá as turbinas chinesas. Bom, com esse panorama não muito diferente da semana passada, não muito diferente de agosto, vamos para o setor de petróleo. Sim, petróleo, como ele está? Petróleo sobe a 46 dólares e 44 centavos, ótimo para nós. Petrobras será abordada aqui no final do vídeo, um pouquinho de análise técnica dela, mas sim, petróleo vai subindo, tá? Então, agosto, lateral, assim como o mercado, quem sabe setembro reinicia uma tendência e a gente aqui tem grandes ações ligadas ao mercado de petróleo que podem se valorizar novamente, depois de ter passado aí agostão e principalmente final de julho e agosto quase que por completo, muito lateral, caranguejo, né? A gente vai dar uma olhadinha, eu vou dar uma olhadinha na Petro 4, tá? Bom, passada aqui do petróleo a gente vem para metais, hoje ouro neutro, enquanto a prata continua, né, rising like a phoenix, subindo pra caramba, tá? Quando a gente pula para o minério de ferro, a gente tem aqui o minério não muito agradável, ultimamente tem sido um pouquinho volátil, mas volta aqui aos 120 dólares. Ele chegou a cutucar os 116, 117, tá certo? Faz, aqui como vocês podem ver pelo gráfico de linha, né? Começa a encontrar um certo probleminha aqui, tá? Então sim, o minério de ferro perdeu um pouco de força aqui na região do 124, assim como ele perdeu no 104, tá? Que foram as duas últimas grandes quedas. Tivemos aqui um pouquinho no 108, mas principalmente 104, que quase que perdurou o mês inteiro de junho, tá? Vamos ver se a gente vai ter um mês de setembro no minério de ferro acumulando nas alturas, acumulando aqui no 120. É isso que a gente tem que esperar, na minha opinião, de acordo com maio, né? Desde maio de 2020, ele vem subindo com lateralizações, um pouquinho de queda, subindo com lateralizações, um pouquinho de queda, e nesse momento eu espero pelo menos o mês de agosto aí bem equilibrado, sem continuar essa tendência maluca de alta, tá? Então esse é o minério de ferro. Quando a gente volta aqui para olhar o setor agrícola, a gente tem o cafezão, muito bem, obrigado, subindo aqui 3,27%, algodão cai 0,60%, soja sobe muito, então hoje é um dia contente para as commodities, tá? E principalmente para as ações negociadas aqui na B3, por quê? Petróleo sobe, minério de ferro volta a quicar no 120, tá certo? E grãos, principalmente soja e milho subindo mais de 1%. Tá? São dois grandes grãos, dois grandes players aí das commodities que a gente negocia, muito interessante, tá? Minério de ferro, tem o tio Trump cortando, é lógico, eu só li jornais, eu ainda não ouvi o próprio Trump falando isso, tá? Mas eu acho que já está sendo vinculado essa notícia também via governo americano oficial, que ele vai cortar uma boa porcentagem das importações americanas em relação ao nosso ferro, minério de ferro. Aço, perdão. Isso pode ser complicado, o Trump é protecionista pra caramba, tá? Livre mercado com certeza, Adam Smith com certeza não faz muito a parte dele, ele é bem protecionista e pode apertar ali a alguns países considerados emergentes ou até China
para garantir ou para ganhar mais votos dentro do seu núcleo, tá? Que é núcleo de eleitores que são Make America Great Again. Né? Então a gente pode perceber, Only America no caso, a gente pode tentar haver uma política econômica internacional dos Estados Unidos agora mais protecionista, tá? Muito parecida com o começo do mandato dele, né? Muito parecida com o começo. Então isso pode frear, né, vendedores de commodities como nós, porque Estados Unidos não é o primeiro, tá? Mas é o segundo aí, grande e principal parceiro comercial. Trigo também sobe, tá? Então os hermanos contentes hoje, sem dúvida nenhuma. Aqui são as commodities todas subindo, tá? Todas elas subindo por enquanto. Né? Grande destaque negativo fica pelo açúcar e um pouquinho do algodão, mas o açúcar sempre nos 12 centavos e o algodão não passa de 1%. Vamos agora para as commodities de proteína animal. Como é que estão os porquinhos e o gado? Vamos dar um zoom para vocês. Vamos lá. Começando aqui com o futuro do gado de engorda. Esse cai, tá? 0,71% hoje. E os suínos bateram nos 55, adivinha? Venda, não tem jeito. Provavelmente vai lá para 47%. Tá? E futuros de gado em pé, queda de 1%. Então, sim, temos um setor das commodities em queda hoje, queda geral, né? Que é a proteína animal. Proteína animal não tem uma segunda-feira, não tem um start de semana muito interessante. Quando a gente volta aqui para os índices futuros, para você que opera, né, a nossa BMF às 9, todo mundo no azul ou no verde. Tá? Então provavelmente vai ser uma abertura amena, sem grandes notícias, que pode desenvolver alta leve durante o dia. Tá? Todo mundo aqui positivo. S&P hoje, Nasdaq hoje e Dow Jones hoje, mercado futuro, subindo aí 0,55, 0,36 e 0,22. Tá? Perdão o barulho ao fundo, galera. Nikkei, Japão, sobe mais de 1% e DAX 0,65. Nós fechamos sexta-feira com 1,60%. Isso deve trazer para nós, às 9 horas, uma abertura tranquila, sem gaps e com viés altista. Tá? O mundo hoje está sendo comprado, tá? De maneira bem cautelosa, mas não há vendas fortes, tá? E algumas não, né? 90% das commodities estão subindo, tá? Principalmente petróleo, minério de ferro, tá? E grãos, que facilita a nossa vida por aqui, sem dúvida nenhuma. Bom, vamos falar de DI. DI como é que tá? Bem comprado pelos americanos aqui, na última sexta-feira, tá? Continua bem comprado pelos gringos, tá? O contrato vai ter rolagem. Então, terminaram, ambos os players vão terminar o contrato comprados, tá certo? A diferença foi justamente em julho, quando os gringos viraram a mão aqui para a compra e essa compra se manteve, assim como os brasileiros. Então, há unanimidade aqui, né, coisa que pós-Joesley Day aconteceu na nossa bolsa, tá? No índice Bovespa. Agora acontece no juros. Então, há tendência de compra nos juros. Legal. Dólar, como é que tá? O dólar, os gringos, esse é o mais arriscado. Esse é o mais arriscado para mim. Tá muito perigoso o dólar, sinceramente. Mas vamos lá. Tá? Os gringos vão fechar o contrato comprados e bem comprados. Tá? Deixa eu grifar. Certo? Os brasileiros vão fechar o contrato vendido e bem vendidos. Tá? E na última sexta-feira, ambos venderam. Tá? Então, tendência na última sexta-feira de queda e a gente pode matar a charada olhando para o gráfico. Bom, yep. Então, quando há unanimidade de gringo e brasileiro, corretora estrangeira, né, que eu represento por gringo aqui, mas eles também operam por brasileira. Mas, enfim, corretora estrangeira tem mais peso, tá? E os nossos investidores nacionais aqui, institucionais, há tendência. E a tendência é essa aqui, ó. Bom, os dois vendendo, já era. O preço não segura, não tem jeito. Não tem um terceiro player ali para fazer frente a esses caras. Tá? No caso do dólar, o perigo que eu falo para vocês é que o saldo está muito alto, tá? O volume financeiro muito alto, e aqui ele completou um movimento de Fibonacci. Né? Se eu não me engano aqui, 50%, veio buscar o 25%, tá? E aí primeiro alvo é o 70,7%. Bom, chegamos lá. Tá? Agora o mínimo é o 25%, já tocou no 25%, está muito próximo, aqui no 5,368, e entrou de novo naquela região lá do mestre de dividendos que eu comento com vocês, que é a região tensa, chata, 5,419, 5,342. Tá certo?
Nessa briga, enquanto fica nessa briga lateral, tá? Desde aqui de aproximadamente dia 21 de maio, tá? A precificação namora e fica entre 5.419 e 5.342, a gente vê as médias, principalmente de 200, chegando perto do preço, tá? E a média de 72 também está no preço ali. A única diferença é que a média de 72 está embicada para baixo, aqui, ó. Está querendo vir para baixo, enquanto a média de 200 se aproxima do preço. Ou seja, tirando o zoom aqui, a gente percebe que a gente entra em uma fase de precificação de equilíbrio, como foi, por exemplo, de julho de 2018 até basicamente julho de 2019, um ano. Tá? E isso aqui, tá? Para grafista é um grandíssimo... Para grafista não. Para trend followers é um pênus, né? É muito ruim. Porém, para economia real, tá certo? E também para quem trada resistência e suporte, é maravilhoso. Então, estabilidade na moeda, ela flutua, mas flutua menos do que essa pancada que ela deu aqui, ó, de sair de 3,60 para beijar os 5,60, tá? Em menos de um ano. Louco, né? Imagina quem tem dívida, Petrobras, por exemplo, tem dívida em dólar, mês a mês aqui pagando cada vez mais da dívida. É complicado, né? O petróleo tem que subir bastante. Então, eu acho menos pior para a economia, tá? Um movimento desse aqui. Para a economia que eu digo para as empresas, tá? Não é só a economia, né? Não é só, a economia é muito mais do que isso, né? Então, não tem nada a ver com o consumo de famílias aqui, eu acho. Pelo menos não muito, tá? Mas esse movimento aqui mais equilibrado tende a ter uma previsibilidade maior por parte das empresas. Tanto quem exporta como quem importa, tá? O melhor dos mundos está aqui para quem exporta. Tá, mas é interessante o dólar lateralizar, tá? Eu espero que aconteça isso e não venha uma inversão de tendência, porque aí vira o jogo, né? Quem exporta vai ficar triste, quem importa vai ficar mais contente e a gente nunca vai saber o que esperar do dólar, né? Vai virar basicamente uma ação, né? Bem volátil. Enfim, tá? É dessa maneira que eu fecho aqui o dólar e a gente passa para o índice futuro, que continua sem vontade, né? Vejam que o saldo é bem menor. Há disparidade, então o brasileiro está vendido em índice futuro, o gringo está comprado, tá? Um fica contra o outro e sexta-feira ambos compraram. E se ambos compraram, eu nem preciso comentar que foi um dia contente para o índice futuro, certo? Foi um dia de compra. É batata, galera. Fluxo para contrato futuro, contrato aberto principalmente, acaba dando uma leitura do dia, né? De como foi o dia, qual a direção do dia, tá certo? Então, comprado aqui no índice, vendido no dólar. Tá? Bacana, passado dessa parte, a gente vai para o índice à vista. Esse deu só uma esperança aqui, né, de compras, tá? E aí já voltaram a vender. Então, linha verde, que é importante, tá? Que é o saldo gringo, já passa para baixo do preço. Enquanto o preço dá uma migué para cima, que é o preto, né? A linha verde tá já negativa, já chegando aqui próximo do começo do mês, tá? Então, mal, quase fechando o mês negativo aqui, dependendo. O último dia que eu tenho aqui é o dia 26, tá? Então, não sei como foi sexta-feira, mas, de fato, não há fluxo, saldo contínuo de compra no mercado à vista. Bom, notícias para vocês. O Banco do Brasil anunciou nesta quinta-feira, já um pouco antiga essa notícia, na quinta-feira passada, que o Votorantim vai querer fazer IPO. 2020 vai ser o ano da IPO, né? E junto com o Banco do Brasil e o Banco Votorantim, nós temos também a Petrobras, anunciou que venderá suas participações em outras companhias. Contudo, não se trata de um IPO, mas sim de uma oferta subsequente, follow-on, para vender a sua participação remanescente de 37% na BR Distribuidora. A Petrobras mandando bala na BR. Tá? Há quem diga que é bacana, há quem diga que não é bacana. De qualquer maneira, mais um ativo da Petrobras que vai ser liquidado, né? Uma posição grande, caixa para a Petrobras, petróleo subindo. Me parece que 2020 vai terminar muito melhor do que começou, né? Lembra lá em março, abril, petróleo negativo, loucura, a Petrobras fazendo igual os bancos, né? Fazendo provisão, de preço de barril de petróleo a R$20, a R$15. E agora está a 40. Então, provavelmente, quando o resultado da Petro vier, tá? Desse segundo semestre, vai vir pancada.
tá? Não só pelo caixa abundante das vendas, mas também porque o petróleo acho que vai mudar a provisão, né? Não precisa mais ser 20 dólares o barril, acho que agora pode dar uma aumentadinha ali para 30, 35, né? Quem sabe. Enfim, bom, anotem aí, galera, dê um pause, sempre com a assessoria lá do pessoal da Blue Star, agradeço pelo PDF, tá aqui, ó, os resultados de hoje. Então, segundona, todas essas empresas aqui vão divulgar, tá? 1000 é hoje, hein? Eu acompanho a 1000 com vocês, então hoje é pancada na 1000, hein? Cuidado aí, quem se aventura na 1000, tá? E a Elbor também vai lançar, tá? Quarta-feira, dia 2, tá? Nós temos aqui outros grandes resultados, assim, sem nenhum. A Padtech, talvez, que é a IDEASnet, que é a mais, vamos dizer assim, bombástica. A Itautec tem baixíssima liquidez. Acho que mais é hoje. Hoje, realmente, é um dia cheio de resultados. O destaque seria Gerdau, CPFL Renováveis, talvez, Elbor, a Renner, IMC, Biotoscana, Unicasa, eu gosto bastante, tá? Eu gosto muito da Unicasa. Vou comentar sobre ela pós-resultado. Bom, análise técnica da Petro, o que eu tenho para dizer para vocês, galera? Se você está cíclico na Petro, certo? Acredita na alta, eu acho que você tem que acreditar nesses R$ 8,22. Aqui de cima, A, B igual a CD. Chegamos ao primeiro ciclo pós-crise. Fizemos uma venda aqui. Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui. Aí. Chegamos à primeira venda aqui. Traz para cá. Chegamos à segunda fase, vamos dizer assim, ciclo de alta e já retraímos. Se você está realmente acreditando na tendência de alta, é esse cara que a gente tem que caçar sempre, tá? Quando a Petro embica para cima, ela sobe no mínimo R$ 8, tá? Pelo menos tem sido assim desde 2018, tá? Se nós pegarmos aqui as meiucas aqui dos principais, deixa eu tirar aqui, dos principais fluxos de alta, tem sido por volta de R$ 8,00, 8,86 aqui, 8,22 a colar. Dá para brincar também com outros fluxos aqui, 8,69 e desse aqui, pós-greve dos caminhoneiros, 6,86. Tá? São os fluxos de alta da Petro e ela está lateralizando em uma região que, diferentemente da Cogna, por exemplo, tá? A Cogna também chegou nessa região aqui, ó. Só que na Cogna era 8 e alguma coisinha, 8,48 a 9,48, tá? Algo assim. Região onde foi suporte, 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 tá? Suporte aqui também, resistência aqui e tende a ser resistência atualmente. Porém, a realidade da Petrobras atualmente é melhor, tá? Do que quando nós estávamos no fundo do poço aqui. Então, diferentemente da Cogna, não houve short, não houve venda forte, e sim lateralização. Isso mostra interesse dos comprados e volumão grande quando ela ameaçou cair. Aqui, ó, esse volume aqui, ó, quando ela ameaçou a cair. Tá certo, cara? Então, bastante importante esses movimentos da Petro. Eu fecho com vocês com as principais oscilações, enquanto começa a martelada aqui. As principais oscilações de sexta-feira. As mais negociadas, nada de novo. Maiores altas, Alpa. Muita atenção para alta. Foi bem bacana a alta dela, quase 10% de alta. E as quedas, Card caiu um pouquinho, mas está bem longe daquela retração bacana para a gente. Ela voou, a Card, né? Bom, calendário, só às 11 horas aproximadamente, tem lá o PMI industrial da China. Galera, fico por aqui, enquanto começam as obras perto de casa. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Muito obrigado se você ficou até o final do conteúdo, eu agradeço a companhia de vocês e eu estou aqui para convidar vocês a pesquisarem, talvez de uma maneira mais dinâmica, os conteúdos que vocês esperam aqui do canal assistir e também aprenderem do zero e de graça com a nossa descrição. Vamos lá, para você pesquisar exatamente o ativo ou o tipo de conteúdo que você quer achar aqui no canal, visite as nossas playlists, aqui é só clicar em playlist, depois você vai ser direcionado a todas elas e aqui você vai encontrar o seu ativo preferido, o ativo que você quer estudar, unit preferencial, ordinária, ou playlists que contemplam aqui ações com alto dividend yield, ou duelo de ações, onde eu comparo 2 ou 3, 5 ações até que vocês pedem para mim nos comentários. Passadas as playlists, você também pode aprender do zero e de graça, visitando a nossa descrição. É só ir lá na descrição de qualquer vídeo meu, você vai encontrar aqui primeiro e-books gratuitos e também videoaulas feitas por mim, gratuitas, sendo 3 principais aqui, também temos as masterclasses e mais relatório e e-book para você aprender não só análise técnica, mas também um pouquinho de fundamentalista.